Cristo mais misticismo. Os crentes em Colossos também estavam sendo intimidados por pessoas que alegavam ter uma mais elevada, ampla, profunda e completa união com Deus do que aquela que somente Cristo pode conceder. Esses eram os místicos. Eles alegavam haver tido comunhão com seres angelicais através de visões e outras experiências místicas. Paulo disse sobre eles: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2, 18 e 19. O misticismo ainda está bem vivo e continua usando a intimidação espiritual para rebaixar os inexperientes. Com frequência, as pessoas que hoje dizem ter tido visões celestiais ou experiências fascinantes estão simplesmente inchadas com vãs noções, usando suas alegações para intimidar os outros a exaltá-las. Como escreveu o apóstolo Paulo aos crentes em Colossos, esse tipo de misticismo é o produto de uma mente orgulhosa e não espiritual. Aqueles que o abraçam apartam-se da suficiência que possuem em Cristo, a qual produz a verdadeira espiritualidade. Não seja intimidado por eles. Aparentemente, os místicos de Colossos alegaram que qualquer um que não tivesse semelhantes visões esotéricas ou que não abraçasse semelhantes doutrinas estavam desqualificados para obter o prêmio da espiritualidade verdadeira. Na realidade, eles mesmos eram os desqualificados. 1 Coríntios 9, 27. O misticismo é a ideia de que o conhecimento direto acerca de Deus ou da realidade máxima é alcançado por meio da intuição ou da experiência pessoal e subjetiva, a parte do ou até mesmo em contradição ao fato histórico ou da objetiva revelação divina, a Bíblia. Arthur Johnson, professor da Universidade West Texas State, afirma o seguinte: quando falamos de uma experiência mística, nos referimos a um evento que está completamente dentro da pessoa. Essa experiência é totalmente subjetiva, embora os místicos possam experimentá-la como tendo sido desencadeada por ocorrências ou objetos fora de si, como um pôr do sol, uma música, uma cerimônia religiosa ou mesmo um ato sexual. Ela é um evento totalmente exterior. A experiência mística não contém aspectos essenciais que existam externamente no mundo físico. Uma experiência mística é primariamente um evento emotivo e não um evento cognitivo. Suas qualidades predominantes têm mais a ver com a intensidade emocional, ou seja, com o tom do sentimento, do que com os fatos avaliados e entendidos racionalmente. Embora essa explicação seja verdadeira, em si ela é um modo inadequado de descrever a experiência mística. A força da experiência é frequentemente tão abrangente que a pessoa que a experimenta vê toda a sua vida transformada por ela. Meras emoções não podem efetuar tais transformações. Além do mais, é dessa qualidade emocional que resulta outra característica, a saber, sua natureza auto-autenticadora. O místico raramente questiona a virtude ou valor de sua experiência. Consequentemente, se ele a descreve como lhe dando informação, ele raramente questiona a verdade de seu conhecimento recém-adquirido. Reconhecer a sua alegação de que as experiências místicas são maneiras de conhecer a verdade é essencial para a compreensão de muitos movimentos religiosos que vemos hoje. Prevalecendo especialmente no movimento carismático, o misticismo moderno abraça um conceito de fé que de fato rejeita completamente a realidade e a racionalidade. Declarando guerra à razão e à verdade, ele está assim em direto conflito com Cristo e a Escritura. Ele cresceu rapidamente porque promete o que tantas pessoas estão buscando: algo mais, algo melhor, algo mais rico, algo mais fácil, algo rápido e fácil para se substituir por uma vida de cuidadosa e disciplinada obediência à palavra de Cristo. E uma vez que tantos carecem da certeza de que sua suficiência está em Cristo, o misticismo pegou muitos cristãos despercebidos. Assim, ele tem carregado boa parte da igreja a um perigoso mundo de confusão e falso ensinamento. O misticismo criou um clima teológico amplamente tolerante
quanto à doutrina exata e a sadia exegese bíblica. Observe, por exemplo, como se tem tornado popular falar sarcasticamente a respeito da doutrina, do ensino bíblico sistemático, da cuidadosa exegese ou da ousada proclamação do Evangelho. Verdade absoluta e certeza racional estão atualmente fora de moda. A pregação bíblica autoritária é criticada como muito dogmática. É raro hoje em dia ouvir um pregador desafiar a opinião popular com um ensinamento claro da palavra de Deus e sublinhar a verdade com firme e resoluto. Assim diz o Senhor. Ironicamente, surgiu uma nova classe de profetas que nomearam a si mesmos. Estes charlatões religiosos apregoam seus próprios sonhos e visões com uma frase diferente: O Senhor me disse. Isso é misticismo e ele vitima pessoas que buscam alguma verdade secreta que será acrescentada à simplicidade da palavra de Deus, que é todo suficiente e que nos foi dada uma vez por todas. Um bem conhecido pastor carismático disse-me que uma vez ou outra de manhã, quando está a se barbear, Jesus entra em seu banheiro e põe seu braço em redor dele e conversa. Ele acredita mesmo nisso? Eu não sei. Talvez queira que as pessoas pensem que ele tem mais intimidade com Cristo do que a maioria de nós. Seja qual for o caso, sua experiência está em grave contraste com os relatos bíblicos das visões celestiais. Isaías ficou aterrorizado quando viu o Senhor e imediatamente confessou seu pecado. Isaías 6,5. Manoá temeu por sua vida e disse à sua esposa: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Jó arrependeu-se no pó e na cinza. Jó 42, 5, 6. Os discípulos ficaram estupefatos. Lucas 8, 25. Pedro disse a Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5, 8. Cada um deles ficou perplexo com um senso de pecaminosidade e temeu o juízo. Como alguém poderia casualmente falar e se babear enquanto na presença de um Deus tão infinitamente santo? Um jornal local recentemente falou de um bem conhecido teleevangelista que disse ele, ao tirar uma soneca em sua casa, de repente, o próprio Satanás apareceu, pegou-lhe pelo pescoço com as duas mãos e tentou estrangulá-lo até a morte. Quando ele gritou, sua esposa veio correndo à sala e espantou o diabo. Através dos anos, esse mesmo homem tem relatado outras experiências bizarras. Francamente, eu não creio em relatos como esse. Além do fato de que quase sempre não se alinham com a verdade bíblica, eles afastam as pessoas da verdade de Cristo. As pessoas começam a buscar experiências paranormais, fenômenos supernaturais e revelações especiais, como se nossos recursos em Cristo não fossem bastante. Elas tecem suas perspectivas a respeito de Deus e da verdade espiritual baseadas em seus sentimentos, os quais elas mesmas geram e autenticam e que se tornam mais importantes para elas do que a própria Bíblia. Em sua mente, criam experiências a partir das quais desenvolvem um sistema de crença que simplesmente não é verdadeiro, se expondo ainda mais à decepção e até mesmo a influências demoníacas. Esse é o legado do misticismo. O misticismo também destrói o discernimento, porque as pessoas pensariam por si mesmas ou comprariam o que lhes é ensinado com a Escritura quando seus professores alegam receber a verdade diretamente do céu. Assim, o misticismo se torna um instrumento através do qual líderes inescrupulosos podem extrair dinheiro e honra do rebanho por meio de experiências fabricadas, tirando vantagem da ingenuidade das pessoas. O pastor de uma grande igreja em nossa cidade queria mudar a igreja para um outro lugar. A ideia não era muito popular entre alguns membros de sua congregação, mas lhes convenceu de que era vontade de Deus ao apelar para o misticismo. Ele lhes disse que em 3 diferentes ocasiões o Senhor mesmo lhe havia falado, instruindo-lhe a mudar a igreja para certa localização. O pastor declarou que na 3ª ocasião o Senhor lhe disse: Chegou a hora, deixe o problema comigo. Eu vou agir em muitos corações. Alguns não entenderão. Alguns não vão seguir. A maioria irá. Vá, cumpra minha ordem. Esta é uma citação textual do boletim da igreja. Quando o pastor apresentou o plano à sua congregação, ele o comparou ao desafio de Caleb e Josué fizeram aos israelitas para entrarem na terra prometida. Números 13 e 30. Depois ele acrescentou: Se você não consegue ter a visão do belo plano de Deus, eu entenderei.
mas é essencial que nossa igreja enfrente essa oportunidade de seguir o plano de Deus. Se você não for conosco, eu entenderei. Eu não vou pensar de você como mal ou destrutivo. Eu quero que marchemos em frente com o plano de Deus e quero que cada um de vocês venha comigo. Você vai se alegrar de ter feito assim e Deus vai lhe abençoar por isso. Essa é a classe de intimidação de um apelo ao misticismo. Este homem, com efeito, renunciou a toda responsabilidade por seu plano e a colocou sobre Deus. Fazendo isso, ele retirou a decisão do seu povo e de outros líderes da igreja e a baseou em seus próprios sentimentos não confiáveis. Ele sugeriu que qualquer um que discordasse do seu plano estaria se opondo à vontade de Deus e correria o risco de incorrer no mesmo destino que os incrédulos israelitas sofreram quando se recusaram a entrar em Canaã. Talvez Deus quisesse que aquela igreja mudasse, essa não é a questão. Porém, o apelo do pastor a seus próprios sentimentos místicos, subjetivos e autenticados por ele mesmo estava errado. A Escritura é clara em que tais decisões devem ser feitas com base em um acordo sábio, unânime e regado com orações entre anciãos, cheios do Espírito que buscam a vontade de Deus na Escritura, não em caprichos místicos de um homem. Você lembra de Oral Roberts e sua ínfima alegação de que Deus o mataria se os ouvintes não enviassem milhões de dólares para sua organização? Através dos anos, ele tem feito semelhantes apelos fantásticos, indo desde promessas de um milagre por uma determinada soma de dinheiro até a afirmação de que Deus revelaria a ele a cura do câncer se todos enviassem várias centenas de dólares. Esse tipo de extorsão se torna possível porque muitos cristãos não reconhecem o erro do misticismo. Eles querem apoiar o que Deus está fazendo, mas não sabem discernir as coisas biblicamente. Consequentemente, eles são indiscriminados no dar. Alguns enviam enormes somas de dinheiro na esperança de comprar um milagre. Ao fazerem isso, eles pensam estar demonstrando grande fé, mas na realidade estão demonstrando grande desconfiança na suficiência de Cristo. Aquilo que eles pensam ser fé em Cristo é, de fato, dúvida em busca de provas. Deste modo, pessoas fracas são presas fáceis das falsas promessas do misticismo. Pregadores que confrontam os ensinos místicos sempre são estigmatizados como críticos, sem amor ou causadores de divisão. Assim, o misticismo tem fomentado uma tolerância ao falso e negligente ensino. Mas a ordem bíblica é clara. Nós devemos ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Tito 1,9. Não existe plano mais alto, nenhuma experiência sobrepujante ou vida mais profunda. Cristo é tudo em todos. Agarre-se a Ele. Cultive seu amor por Ele. Somente nele você é completo.